ele tem querido acabar com essa mensagem. O mundo ele tem suas artimanhas e quer modificar a verdade, na verdade que é imutável. A verdade sempre é verdade. A verdade não muda. A verdade sempre vai ser ela. Quem muda somos nós. Às vezes os nossos pensamentos mudam e então temos uns outros conceitos que podem ser não adequados com a verdade. Muitos, por exemplo, podem estar numa igreja querendo escutar a verdade, mas outros, como a gente não estou falando o que está acontecendo aqui nesse momento, aqui nesta igreja, mas alguns vêm por promessas, por riqueza, por abastança, felicidade conjugal, vêm para promessas mil de libertação, vêm para prosperidades, essas teologias que hoje acontecem por aí. Mas a verdade não muda. Irmãos, eu não estou falando que eu não creio num Deus abençoador. Longe de mim, eu creio num Deus que abençoa e que cuida dos seus. E nós temos prova disso na nossa igreja, como Deus cuida dos seus e faz prosperar. Mas não é somente para isso que eu venho para a igreja. Não é essa a verdade. Não é essa a verdade que é proclamada aqui. E hoje nós vamos meditar nessa verdade. Nessa verdade que se encontra em João 3,16. Eu sei que a maioria já conhece, mas abra sua Bíblia. É bom manusear a palavra do Senhor, descobrir onde é João, pegar no capítulo 3, versículo 16, ficar em pé em reverência à palavra do Senhor e ao Senhor da palavra. Você que tem a sua Bíblia, está do lado de quem não tem a Bíblia, compartilhe com o irmão, compartilhe com o visitante, dê aquele sorriso bonito e compartilhe. João 3,16. Eu tenho certeza que vão falar até com o olho fechado, né? Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sei que os irmãos estão doidos para ler comigo, né? Vamos então todo mundo recitar João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Amém. Pode sentar. E é isso aí. Nós vamos meditar hoje sobre essa verdade universal, eterna. E vamos ler sentença por sentença de João 3,16. João 3,16 é considerado o resumo de toda a Bíblia, né? Está contido aí tudo que está tudo na Bíblia contido aí. Então vamos olhar pedaço a pedaço o que o Espírito Santo, através do nosso irmão do passado João, no seu evangelho, quis falar conosco. Porque Deus amou o mundo. Deus amou só os jovens? Só os velhos? Ou só os pobres? Porque os pobres podem ficar ricos, ou só os ricos que podem dar uma oferta mesmo? Não. Deus amou o mundo. Deus não faz distinção de grupos. Deus não faz distinção de pessoas. Deus ama a todos de igual forma. A nossa sociedade hoje é constituída por vários grupos, né? Agora a gente vê que tem grupos grandes, grupos pequenos, grupos mais ou menos, grupos que gostam de brigar, outros que ficam mais à retaguarda, mas são grupos. As pessoas se juntam a esses grupos por afinidade. As pessoas se juntam a esses grupos porque tem alguma coisa em comum. Assim é a nossa sociedade. Na igreja, às vezes tem as pessoas, né? Tem gente que não sabe o nome do irmão Paulo, né? O irmão Paulo está chegando, alguns não conhecem, mas logo vai estar no nosso grupo.
Porque essa igreja é uma igreja que ama, eu tenho certeza. Porque aqui não tem grupinhos, ele tem um grupão, coisa linda. Mas existem lugares, por exemplo, num clube. Eu vou num clube que eu tenho uma afinidade com o pessoal. Eu vou na casa de alguém que eu tenho uma afinidade. Assim é a nossa vida. Nós ficamos perto somente daquelas pessoas que nós gostamos e parecem conosco. Verdade? É ou não é? É assim. É verdade. Eu estou perto daqueles que são parecidos comigo. Quando eu vejo aqui o pessoal, não é crítica, é apenas uma observação. Quando eu vejo o pessoal aqui que trabalha no quartel ali, que é militar, ficam sempre no bolinho, falando só sobre quartel, né? Impressionante. Mas estão juntos, porque eles vivem aquilo ali, então eles são juntos. Deus não é assim. Deus ama todo mundo. Deus não tem grupo, Deus não é militar, Ele não é só do civil, Ele não é só dos crentes. E Deus ama a todos de igual forma. Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama o homem e ama a mulher, ama o velho e ama o novo, ama o certinho e ama o erradinho. Deus ama todo mundo, graças a Ele, por causa que se não fosse assim, a gente estava perdido, meu irmão. Ele ama a todos, todos. Nós podemos ver o amor de Deus desde lá da criação, né? Quando em Gênesis, no capítulo 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus andava por sobre as águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Aí depois, mais tarde, haja separação de águas e águas. Então houve separação das águas de cima, das águas de baixo. Haja separação das águas da terra seca. Então apareceram os continentes. A terra seca produza ervas, e aí apareceram as plantas. E ele falou assim: e que o mar produza peixes, e que o céu produza aves. E apareceram. E que a terra produza répteis e todos os animais de todas as espécies, e apareceram. E aí quando foi a vez do homem, o que ele fez? Ele desceu, botou a mão no barro e montou o homem. Olha que amor tão grande. Em toda a criação Deus falou, mas para fazer você, Ele botou a mão em você para fazer. Como Deus te ama. Deus te ama desde o início. E Deus ama todas as criaturas. Deus ama a todos, indistintamente, porque todos somos feituras da sua mão. Somos criaturas de Deus. Porque Deus amou o mundo. E esse amor é tão grande que o amor de Deus, Ele quer que todos se salvem. 1 Timóteo 2:4 diz muito bem isso. Porque Deus quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O amor de Deus é enorme, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus não é somente universal, não é somente de todo mundo. Deus ama todos nós igual. Mas não é só isso, é de tal maneira, é imensurável, é enorme, de tal maneira é muito grande. Não tem como descrever. Deus amou tanto, que deu o seu filho. É um amor que doa, é um amor que dá, um amor que se dá. Nos tempos de hoje, nós vemos muitos casais, principalmente no ambiente de trabalho, muitos casais que se separam. Geralmente a desculpa é: eu não sou mais feliz com ele, não consigo mais ser feliz num relacionamento com ele. Deus, Ele não olha para os seus próprios interesses. Deus, Ele deu o seu Filho ao mundo, para mim, para você, para morrer numa cruz, mesmo quando eu nem pensava nele. Quando eu não chegava e cantava aqui esses louvores lindos, maravilhosos, com meu coração fechado, o olho,
Deus é Deus já me amava. Muito diferente do amor que nós conhecemos. Deus tem um amor que não é um amor egoísta, é um amor altruísta, é um amor que se dá. Jesus, Emmanuel, Deus conosco, Deus desceu a essa terra, a este mundo, se fez carne para morrer numa cruz por meus pecados, para pagar a minha dívida de sangue, e apagar todos os meus pecados. Eu sei que nós podemos ter amor, assim, sim, todos nós podemos, mas o amor de Deus excede a todas as coisas. Uma vez, Jesus estava falando para os fariseus em Mateus 7, falando assim: qual de vós, tendo um filho que pede um pão, vai dar uma pedra? Ou que pede um peixe e vai dar uma serpente? Vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais Deus, que é bom e é perfeito. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho para não perecermos, mas termos a vida eterna. Até agora nós vimos o porquê Deus agiu. Deus agiu por amor. E como Deus agiu? Agiu dando o seu Filho. Agora nós vamos ver as consequências desse amor e dessa doação de Deus. Deus deu o seu Filho para que nós não morrêssemos, morrer. Existe a morte. O que é a morte, gente? Bom, a morte física é o que é? É a separação do corpo e o nosso espírito. Quando existe essa separação, o corpo morre. Agora existe a morte espiritual. É quando se tem a separação do Espírito e de Deus. Quando esses dois se separam, é a morte. E a morte eterna. Não tem volta. E a Bíblia diz que o lugar dessa alma é o lugar onde está preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para os homens. É no lago de fogo, chamado de inferno. Tem os pregadores que têm medo de falar de inferno, mas o inferno existe. E as almas perdidas vão para lá. Um lugar onde tem choro, ranger de dentes, muita culpa, né? Imagina, eu escutei falar de Jesus e não aceitei. Estou aqui por minha culpa. Imagina o remorso. Então essa é a morte que está falando aqui, para não pereça, não morra, não venha a morrer. Mas, irmão, eu não peco. Mentira. A Bíblia nos diz em Romanos 3:23 que todos pecaram. Todos pecaram e separados estão da presença gloriosa de Deus. Todos nós pecamos. Então todos nós precisamos do amor de Deus na nossa vida. Deus não quer que nós morramos, mas que tenha a vida eterna. Vida, ao contrário de morte. Vida eterna, uma vida de qualidade, uma vida abundante aqui e no céu. Lá em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4, diz que as lágrimas serão secadas dos nossos olhos, e lá não haverá mais luto, nem morte, nem dor. O Senhor vai enxugar todas as lágrimas. É um lugar de alegria, é um lugar de paz, é um
lugar de saúde diante do Senhor. Isso tudo é a nossa maior promessa. A maior promessa que nós temos, que nós esperamos, é a volta do nosso Senhor para nos levar para o céu, para nos levar para a nossa casa. Porque eu estou aqui de passagem, eu sou um peregrino. Minha cidade não é aqui, a minha cidade é lá, junto com meu Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, Paulo começa a narrar como que vai ser esse dia. E lá no meio, ele fala que a voz de ordem do Senhor, quando o arcanjo falar, a última trombeta tocar, os mortos primeiro ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e levados para cima das nuvens, para encontrarmos com o Senhor e estarmos para sempre na presença dele. Que promessa gloriosa! Essa verdade o mundo está querendo apagar. Essa verdade o mundo está querendo tirar. Essa verdade eles estão escondendo. Algumas pessoas estão falando, olha só as teorias que eles estão fazendo, que vai chegar, vai passar um corpo celeste bem denso, em que as pessoas menos evoluídas vão ser sugadas para lá, e só ficariam aqui os mais evoluídos. Eu não li isso na minha Bíblia. Eu vi que quem serão arrebatados serão quem? Os salvos, a igreja. Alguns dizem que as pessoas que não preparadas vão ser destruídas e as pessoas que são preparadas estarão aqui. Veja, não se engane. O mundo está querendo tirar essa verdade de vocês. Jesus vem nos buscar. Jesus está voltando e vai nos levar para o céu. Isso é verdade. Isso não é mentira. Está aqui escrito na Bíblia. Tudo que está escrito aqui já aconteceu e está acontecendo. E está acontecendo. Ninguém nunca conseguiu falar nada contra a Bíblia. Muitos tentaram, mas não conseguiram. Mas como que eu vou então conseguir esta vida eterna? Como que eu vou conseguir esse amor? Como que eu vou ficar perto do meu Pai Celestial? Como é que eu vou desfrutar do céu? João 3,16 fala: para que todo aquele que nele crê. Para que todo aquele que nele crê. Deus ama e quer salvar, mas precisamos crer. Essa é outra verdade que o mundo tem escondido nos irmãos. Essa é outra verdade que o mundo está deixando de lado. Porque agora eles falam que precisam só ser bonzinhos, né? Não, eu não roubo. Engano no imposto de renda e fala que não rouba, né? Não, mas esse negócio de pular a cerca, todo homem faz. Não é isso aí, não. O mundo, ele está tirando a autoridade de Jesus Cristo e está querendo colocar nas boas ações, aquelas pessoas boazinhas que dão dinheirinho para o asilo, que dá dinheiro para o orfanato, que ajuda os pobres. Não estou falando que isso é errado, não. Nós devemos fazer isso, ajudar as pessoas, mas não é só isso. A Bíblia diz o quê? Para que todo aquele que nele crê. Crer, meus irmãos. Crer não é somente um ato intelectual, não. Crer é você fazer uma opção de vida. Crer é entregar-se ao senhorio de Jesus e deixar que Ele dirija os seus passos. Crer é acreditar, amar a Jesus e aceitá-lo como Senhor e Salvador. Amar é guardar os seus mandamentos e seguir. Crer é abandonar o velho homem e se revestir do novo com o poder do Espírito. Isso é crer.